Eu sou Amanda Berg, psicopedagoga, e eu queria convidar primeiro para você ir aqui no meu canal, se inscrever. Se você ainda não conhece meu trabalho, vem aqui conhecer. Tem vídeos sobre alfabetização, outros fatores, né? Outras situações para ajudar pais, professores no processo de ensino da criança. Então, se inscreve no meu canal, compartilha, tem meu Insta também lá no Face, tá? Que aparece aí para vocês poderem, no final do vídeo, estarem me conhecendo em outras redes sociais, certo, gente? Então, hoje nós vamos falar sobre alfabetização, algo tão importante, tão preocupante na situação que nós estamos vivendo hoje, né? Muitos pais preocupados e professores. Eu sou professora alfabetizadora, tenho uma turma de 2º ano, estou extremamente preocupada porque nós estamos aqui no ensino remoto e que só entrega atividades e não podemos, né, estar trabalhando a alfabetização de uma forma prática, visual e presencial. Então eu preparo jogos, envio, mas a gente sabe da preocupação no Brasil como um todo, da quantidade de crianças que estão com essa dificuldade no processo de aquisição da leitura e da escrita por conta desse distanciamento com a escola. E nós sabemos do papel fundamental do professor na vida escolar da criança, né? Muitos pais descabelados, né, tendo que estar ensinando seus filhos em casa. Pois então, hoje então eu vim aqui para falar para vocês que vocês não estão sozinhos nessa. O meu consultório está cheio de crianças vindo aqui por conta desta dificuldade dos pais, e com razão, e dos professores, com razão, de estar ensinando à distância. Então, como o ano passado inteiro foi assim, este ano, e outras crianças também, né, que chegaram no 3º ano, no 4º ano, que estão com dificuldades ainda ou não estão lendo, é um grande problema de dificuldades próximas aí para alguns anos que nós vamos ter, é fato. Então, esse vídeo que eu trago aqui é uma atividade muito simples, prática, que pode auxiliar os pais, professores, a fazerem com seus alunos. Eu, Amanda, tenho uma proposta de trabalho em que envolve o uso de materiais de baixo custo. Eu não tenho costume de gastar dinheiros com muitos jogos. Claro que às vezes você fica babando, querendo comprar alguma coisa aqui, outra ali, quando o dinheiro dá, a gente compra. Mas eu, como faço plano individual para cada aluno específico, eu observo a dificuldade, a potencialidade que aquele aluno tem. Então, a partir disso, eu preparo e organizo os meus jogos e atividades com intervenções específicas para aquela criança. Então, o meu jogo tem a cara de um aluno. Então, esse que eu fiz aqui, eu sei a carinha da criança que foi feito esse jogo. Claro que eu aproveito para outras crianças também que tenham a dificuldade na alfabetização e estejam nos mesmos níveis. Por quê? Porque a alfabetização, elas são etapas. E eu preciso trabalhar essas etapas. Primeiro a gente trabalha a identidade, o nosso nome, a rima, né? A identidade, eu, colega, meus pais, minha família, onde eu estou, o ambiente que eu estou inserido, né? E eu trabalho dentro das vivências, a minha proposta de trabalho é essa. Então, o que acaba acontecendo? Eu preciso pensar em atividades voltadas a essas vivências, mas seguindo as etapas da alfabetização. Eu tenho que trabalhar as rimas, eu tenho que trabalhar as vogais, tenho que trabalhar as consoantes, a sílaba inicial, o som de cada uma das letras, para fazer essa junção dos sons e formar as sílabas, as palavras, e assim a gente ir progredindo nos níveis de alfabetização. Nós estamos aqui para conversar agora uma proposta que eu fiz para uma criança específica, como eu já falei, eu utilizo com outras também, que é o seguinte: eu peguei várias figuras de livro de recorte, porque eu gosto muito disso, tá? De não gastar com impressão. Claro que eu tenho muitas vezes que eu imprimo. Ontem mesmo eu imprimi um jogo que eu precisava. Mas se eu consigo pensar em alguma coisa com que eu tenho em casa, melhor ainda. Então eu falei errado. Eu recortei várias figuras que eu tinha de um encarte, tá? De jornal, um jornal colorido que eu tinha de alguma coisa que eu não sei de onde que era. E eu escolhi esse campo semântico aqui, porque eu tenho uma criança que gosta muito de animais, né? E eu gosto muito de trabalhar com campo semântico, então vocês vão ver que tem muitas figuras aqui, tá? Então, o que acontece? Eu fui lá e fiz isso aqui. Colei, nesta aqui eu passei um papel contact, enfim, né? Montei assim. Aí, com isso aqui, eu faço um jogo da memória primeiro, com a associação das letras, a letra inicial, que letra começa esses animais? O P, o M, papapá, né? Quais animais a criança conhece, aquele que ela não conhece, eu vou pra internet, mostro pra ela o que tem, né? Que animal é esse, né? E aí a gente vai explorar as vivências dela, vai aumentar essa vivência que ela vai conhecer esse outro mundo. Feito isso, gente, então a criança depois vai para a hipótese dos nomes. Coloco todos os nomes de todos os animais
ela tem que identificar qual é qual. Quem está no início do processo provavelmente não vai conseguir identificar, e você vai trabalhando em cima disso. Bom, você pode colocar assim para quem está bem no início do processo da alfabetização. Então, o que eu faço? Depois que eu trabalhei o jogo da memória, trabalhei o nome com a hipótese do que poderia ser que está escrito ali, né? A gente conseguiu identificar, contar o número de letras, quantas letras tem na palavra porco, se é uma palavra grande, se é uma palavra pequena, se é uma palavra que quantas vezes eu abro a boca para falar porco, né? Outros animais que começam com P, o mesmo som, daí eu vou trabalhar e explorar dentro do nível em que a criança está. Se ela está no início do processo, se ela está conhecendo as letras, eu vou trabalhar a letra inicial. Daí, outra proposta para ele é a seguinte, para vocês pode ser que esteja aparecendo ao contrário aí as letras, mas vocês vão entender o que eu tô falando, né? Então, o que acontece aqui? A criança, ela aqui no caso, ela está aprendendo as vogais. Então, ela já reconhece o som da vogal no começo, que A é de abelha, A é de árvore, O de ônibus, O de orelha. Mas ela não sabe no meio das palavras. Então eu preciso explorar o som das vogais para que essa criança consiga entender que no meio de cada sílaba tem o som da vogal. Então aqui, por exemplo, faltam as vogais. Então que vogal que eu vou fazer o pô? Ó, é a letra P, pô. Que som que sai nesse final? Aí a criança te fala, né? Se ela não sabe, é porque ela ainda não entendeu o processo das vogais, do som. Então eu preciso trabalhar e trabalhar muito da palavra, né? E da letra da vogal dentro da palavra, ó, Z, né? Então assim eu vou trabalhando. Então essa é uma proposta para quem está no início do processo, está ali aprendendo as vogais, mas eu já introduzo as consoantes, o som do P, por, o, porco. Ah, mas eu tô em casa, eu não sei o som das vogais. Na internet tem muitos vídeos, eu já fiz vários, de várias letras, mas tem outras pessoas também que gravam ensinando o som das vogais, de cada letra, tá bom? Das vogais eu já fiz. Preciso trabalhar, gente, também o som da letra, da sílaba inicial. A criança tem essa noção, ela já sabe que tem duas sílabas. Porco. Ok, então agora na palavra porco, qual é a sílaba que tá faltando aqui? Ah, é o por. Como é que se escreve por? E daí eu vou trabalhar com a criança. Eu, no caso, eu fiz várias fichinhas assim. Aí nessas fichinhas, ó, vou mostrar pra vocês aqui. Eu tenho as sílabas, tá? Dessas que estão faltando. No caso não é a mesma, mas é dessas que estão faltando. Então você pode fazer de papel mesmo, né, em casa ou no consultório, enfim, como você achar melhor. A proposta importante é a intervenção. Como eu vou fazer? Não necessariamente o material que eu estou utilizando. Então, vocês veem, isso aqui é uma coisa muito simples que eu usei. Esse aqui são umas fichas de ônibus que uma vez eu ganhei e que aí eu utilizei, tá? Depois que eu trabalho a sílaba inicial, eu também tenho que trabalhar a sílaba final, que é essa aqui, ó. O porco. Bom, eu trabalhei um som, eu tenho que trabalhar o outro também, para a criança também ter essa noção. Por isso que é importante trabalhar a rima, para que ela consiga fazer essa identificação. Eu vivo falando pro meu filhinho de 5 anos, Davi, leão rima com, né, ele fala, com sabão, com mamão. Por quê? Porque precisa assimilar o som, né? O som final das palavras, para que ele possa já entender a fonética daquilo ali. Tá? Então é extremamente importante a gente fazer isto. Então, essa proposta que eu trago aqui, ela é simples, ela é prática, ela é barata, mas o que é importante você entender aqui, ó? Vou colocar aqui para você ver, ó. Da mesma palavra eu trabalho, a imagem, um jogo da memória, com potencial, né? Com a hipótese com a hipótese da palavra, e eu trabalho de 3 formas diferentes, ó. A palavra porco, então olhem aqui, ó, no meio a vogal aqui, as vogais, no final, no começo e no final. Por quê? Porque eu preciso que a criança entenda todos os sons que compõem a palavra porco. Então quando a criança ela tá no nível início do processo silábico, que é que ela já sabe as vogais, ela já reconhece o som de algumas consoantes, já consegue entender a associação silábica delas. Isso faz com que essa criança já comece a avançar nisso. Então, quando ela pega, por exemplo, aqui, ó, sapo, e se eu tampo aqui assim, ó, por exemplo, aqui, e eu ponho assim, ela já te fala que é o A, o S, o A, sapo. Ou então, se eu tampo aqui, ó,
Sa, ela já sabe te dizer que é o S e o A, ou se eu tampo aqui e ela já sabe que é o S e o A, então tudo isso faz com que você vá observando o desenvolvimento e os avanços na alfabetização dessa criança. Então essa é a proposta desse jogo, muito simples, com figuras práticas e ao mesmo tempo com essas fichas que trazem as sílabas, mas o mais importante é isso que eu falei aqui, ó, início, vogal e final da palavra. Espero que vocês tenham entendido. Até mais!